Fala trader! E aí pessoal, muito boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de operação de vocês hoje? Quem aí acabou saindo positivo, saindo no loss, já chega aí, já deixa seu comentário, já fala como é que foi o seu dia, tá? E vamos trocar uma ideia aqui sobre o dia de hoje, melhores movimentações, o que que a gente conseguiu enxergar no gráfico, né, no dia de hoje. Vi que foi um dia até um pouco complexo, né? Algum tipo de lateralidade. E já adiantando para vocês aqui, pessoal, se vocês estiverem ouvindo um barulho aí, não sei se está muito alto, como é que tá, se dá para ouvir direito, mas é porque tá em construção aqui no andar de cima e aí estão fazendo barulho lá. Mas espero que isso não atrapalhe o nosso vídeo no dia de hoje, beleza? No geral, vamos para o gráfico, vamos conversar um pouco aqui sobre o que nós enxergamos no dia de hoje, tá? Pessoal, barra 1, vamos lá. Ontem a gente teve basicamente esse mesmo contexto da barra 1, vou colocar aqui para vocês, só que para o lado comprador, certo? Se vocês analisarem o dia de ontem, ó, boa barra saindo da média móvel, mas com muito pavio, que indicou um pouco de interesse vendedor. Outro ponto é nessa linha de canal aqui, ó, no alto na linha de canal, né? E aí, hoje nós tivemos a mesma configuração, porém pro lado dos vendedores, né? Foi uma barra boa de tendência, fechando próximo da sua mínima, que deixou aqui um certo pavio pro lado comprador, que indica que teve interesse comprador nesse momento da barra, né? Só que vendedores conseguiram reverter e fechando abaixo da média móvel, tá? Se a gente traçar aqui essa linha aqui, pessoal, colocar aqui um pouco, dar um zoom out aqui, né? E a gente traçar essa linha de canal aqui nessas mínimas, nós temos o preço trabalhando aqui dentro desse canal de alta, certo? E aí, quando fechou essa barra aqui, não aceitei nenhum tipo de venda, tá? Primeiro, nós estávamos próximo dessa mínima aqui, né? Então, seria uma região de fundo, seria uma região de atenção que precisaria de um rompimento. Outro ponto seria a outra mínima aqui e aqui no caso, né? E que também confluía com a mínima do dia anterior. E aí, quando o preço chegou aqui, quem entrou nessa operação aqui para buscar pelo menos um scalp, eu acredito que ainda conseguiu fazer alguma coisa. Bora dar uma olhada aqui. Se projetou pelo menos o corpo da barra, ele veio pagar aqui sim, né? Se projetou até a barra inteira, eu acredito que ainda veio pagar, né? Então, seria até uma venda plausível. Dentro do meu operacional, daquilo que a gente opera todos os dias, não vi como uma venda de maior probabilidade, apesar de hoje ter vindo aqui, porém, não era algo que estava dentro daquilo que a gente está acostumado a fazer, certo? Preço chegou na mínima do dia, falhou o rompimento uma vez, e aqui nós tínhamos nossa primeira H1, falhou o rompimento a segunda vez, H2, porém H2 ruim. Dentro do grupo nós conversamos sobre essa possibilidade de comprar essa falha de rompimento, tá? Um amigo até perguntou se seria compra. E dentro da nossa metodologia, do nosso operacional, não deu compra, porque a gente, apesar da falha, nós não tínhamos aqui uma barra de sinal ou um contexto tão forte para que a gente comprasse uma barra de sinal ruim. Outro ponto que, se vocês analisarem a informação que nós tínhamos no momento, pessoal, nós temos o quê? Uma grande movimentação de baixa, reversão, comprador que nós temos, a barra 3, bastante pavio, comprador fraco. Depois disso, nós tínhamos aqui também um certo interesse vendedor. Acabou falhando o rompimento novamente e as barras de sinal muito fracas, então também não compramos. Outro ponto, se nós entendermos isso como uma lateralidade, está abaixo da média móvel. E uma lateralidade abaixo da média móvel favorece levemente aos vendidos, certo? Então, aguardamos mais um pouco, H1, H2, quando o preço deixou aqui até uma boa barra de sinal de venda, tá? Nessa região aqui, porém nós já tínhamos um H2 e como alvo nós tínhamos aqui a mínima do dia para romper e o fundo do canal.
Como já estava bem na cara do alvo, decidi também não entrar e continuar ainda aguardando melhores probabilidades. E outro ponto, pessoal, que a gente tem que conversar aqui, que aí vai um pouco além da parte técnica, né? Que é a questão da paciência, tá? Muitas vezes o preço ele dá boas oportunidades na abertura do mercado, antes da abertura do à vista ou antes da abertura do americano, mas muitas vezes o preço não deixa nenhum tipo de movimentação que nos dê uma clareza relevante para que a gente possa então tá entrando ali em algum tipo de operação, certo? E se isso não acontece, não tem motivo para a gente antecipar ou inventar setup, né? Digamos assim. Se nós não temos aqui um topo, um fundo duplo com uma barra de sinal bem definida, eu simplesmente não entro, como nós já conversamos várias e várias vezes e acaba até sendo cansativo, mas é algo que a gente precisa falar, tá? Se não deu setup, beleza, não entra. Sabe por quê? Porque preço, gráfico, movimentação, nós vamos ter todos os dias. E uma premissa do Brooks é proteja ferozmente o seu capital. Então, às vezes, não operar também faz parte da proteção de capital, faz parte do GR, né? Dando continuidade, quando nós tivemos aqui uma terceira puxada, e aí ela veio em forma de uma barra climática, tá? Veio buscar a mínima do canal, deixou uma barra 14 como boa barra de venda. Nós tínhamos aqui um setup bem mais claro. Por quê? Porque nós temos aqui 3 puxadas, se nós analisarmos essas 3 puxadas aqui, 1, 2, 3 puxadas, certo? Nós temos uma barra climática e nós temos uma boa barra de tendência, certo? Nessa barra aqui, pessoal, eu aceitei essa compra. E aí, quando aceitei essa compra, por conta de ser uma wedge, cunha, né? Ela tem uma premissa de uma correção TBTL, que o Brooks fala, né? Que é pelo menos 2 pernas, 10 barras, tá? Quando eu comprei isso aqui, eu já comprei ciente de que não daria para esperar uma movimentação tão ampla, né? Pode ser que o preço viesse romper isso aqui e fosse embora, e aí seria lindo, né? Para a gente seria um mundo perfeito. Mas, como não existe um mundo perfeito, comprei aqui e fiz uma parcialzinha aqui na média móvel, tá? Na verdade, acabei fazendo minha saída total aqui na média móvel. E aí, a nossa saída na média móvel, ela foi quantos pontos? Nós compramos o rompimento dessa barra e na média móvel nós tivemos aqui 452 pontos. Eu não saí exatamente na média, né? Eu saí com 300 pontos. Foi mais ou menos, acho que foi aqui na mínima do dia, né? Enfim, no geral, saí com 330 pontos aqui dessa operação, tá? Acabei não fazendo uma parcial lá na média móvel, acabei fazendo a saída mais ou menos aqui com 300 pontos. Por quê? Porque nós temos aqui uma barra climática, e aí uma barra climática no final de movimento, ela tem uma probabilidade maior de que encontre compradores, tá? E aí, assim, tem gente que compra por ordem limite aqui, né? Então, seria uma possibilidade de pegar toda a movimentação aqui. Se você fez uma parcial na média móvel, 700 pontos, seria uma movimentação ótima para o dia. Como eu trabalho com ordem stop, que seria comprar acima de barras que fecham próximo da sua máxima, barras de tendência, acabei comprando aqui e fazendo uma saída aqui com 300 pontos, tá? E aí, depois disso, o preço basicamente veio pagar a premissa dessa cunha, né? Que seria perna 1. Quando ele faz uma nova máxima aqui, nós temos uma perna 2, tá? Seria aqui a premissa de maior probabilidade, correto? Depois disso, acabou deixando aqui até se a gente entender isso aqui como uma possibilidade de cunha também, uma boa barra de sinal. Não sei se veio buscar ainda aqui na barra 30, né? O fundo do canal novamente, mas aí também não fiz nada aqui nessa região, tá?
E aí nós continuamos aqui seguindo o preço. Quando nós tivemos aqui novamente aquela possibilidade, aqui já seria basicamente um fundo triplo, né? Se a gente contar 1, 2, 3 fundos na linha de canal sem conseguir um rompimento. E aqui nós já tivemos a primeira vez o preço fechando acima da média móvel, com uma barra que tem o corpo completamente acima da média móvel, porém uma barra doji, né? Ah, detalhe, pessoal, aqui eu aceitei uma compra também, tá? Aceitei uma compra nessa região aqui quando o preço fechou acima da média móvel, por ser um fundo duplo, né? E aí a minha gostaria de buscar nesse momento aqui, gostaria de buscar a abertura do dia aqui, tá? O preço acabou não indo. Quando o preço deixou a barra 27, eu já fiquei esperto para uma saída. Quando o preço voltou aqui, basicamente no meu 0 a 0, quase acabei encerrando essa operação, tá? Encerrei essa operação acho que com 5 pontos, se eu não me engano, né? Ou menos 5 pontos, na verdade, foi isso. E aí, depois disso, pessoal, a gente continua analisando o preço. Quando ele veio no fundo do canal, deixou 1, 2, 3 fundos, que nós acabamos de conversar aqui, uma boa barra fechando acima da média móvel, novamente, eu aceitei essa compra aqui, tá? E aí, novamente, a nossa ideia era buscar aqui a máxima do canal. Acabei saindo aqui na média móvel, e aí foi uma operação onde nós pegamos mais uma ótima pontuação, e aqui nós encerramos o dia, beleza? Depois disso, já que o mercado estava em lateralidade, imaginei que poderia continuar aqui dentro dessa lateralidade por mais tempo, né? Já que nós tivemos aqui uma ótima barra de baixa. E aí, imaginei que pudesse vir aqui novamente e o preço ficar trabalhando aqui nessa região, tá? Então, a partir desse momento, não fiz mais nada. Nós encerramos aqui o nosso dia nessa operação aqui. Então, nós pegamos duas operações que pegamos uma ótima pontuação e uma operação que nós saímos com uma leve perda, tá? Basicamente 0 a 0, a gente entende, né? 5 pontos, não dá nem... Acho que dá R$ 1, né? 5 pontos. Enfim, de qualquer forma, quando deixou a barra 36, nós tínhamos aqui um ponto de atenção. Já que o preço conseguiu romper essa estrutura aqui de lateralidade, um ponto de atenção seria vendedores que estavam armadilhados aqui nessa região venderam mais aqui. Quem estava vendido aqui também acabou vendendo mais. E quando o preço voltou aqui na média móvel, nessa região, acabou desistindo, né? E aí, a desistência dos vendedores gerou toda essa movimentação de alta que seguiu aí pelo resto do dia, beleza? E aí, vejo que, assim, hoje, as melhores movimentações que nós tivemos foi das 11 horas, né, em diante. Antes disso, não teve nada a se fazer, né? Talvez essa venda aqui tivesse sido uma venda de uma boa probabilidade, mas no geral, essa movimentação aqui acabou sendo a melhor movimentação do dia, né? Para quem comprou aqui, fez parcial e segurou o restante, acabou vindo buscar aqui uma nova máxima dentro do dia, tá? No geral, foi um dia bem complexo. Vejo que foi um dia bem complexo. Se vocês analisarem essa região aqui, uma região onde tem bastante pavio, barras sobrepostas, e aí é um tipo de lateralidade que o Brooks chama de arame farpado, né? E é a pior lateralidade que existe, galera, porque é justamente nesses dias que ele fala que os traders mais perdem dinheiro, tá? Então a gente sempre fica atento, sempre fica esperto a regiões, contexto e barras de sinal, beleza? E aí, pessoal, basicamente foi esse o nosso dia, tá? Eu quero só tirar um tempinho aqui para falar algo para vocês sobre o nosso grupo de estudos, tá? Mas antes disso, vamos dar uma analisada como que tá fechando a barra no gráfico diário.
No gráfico diário, pessoal, fechando mais um doji. Quem assistiu o vídeo de ontem, até o final, quando nós falamos das probabilidades para o dia seguinte, viu que nós falamos exatamente sobre isso, que a máxima e a mínima do dia de ontem seria bem importante. Já que ela fechou como doji, nós entendemos como uma barra de lateralidade, um dia de lateralidade, já que nós estamos falando da barra do gráfico do tempo diário, certo? E o dia de hoje ele acabou fechando novamente dentro desse range da lateralidade. Então, a mesma análise, a mesma configuração que nós tivemos para o dia de hoje, começamos o dia de amanhã com o mesmo pensamento, tá? A única diferença é que essa lateralidade vem para um range um pouco maior, né? Se nós tratarmos o corpo, nós temos um range bem pequeno, né? Se tratar o corpo desse com o corpo desse aqui, seria um range bem pequeno. Como nós temos aqui todos esses pavis aqui que em um gráfico de tempo menor são barras, a gente entende que para amanhã são pontos bem interessantes, tá? Máxima e mínima do dia anterior, essa região aqui, já que foi uma região de máxima, né? Acaba sendo um topo ali onde nós temos que ter atenção. Outro ponto é que depois daquele microcanal que nós conversamos há uns dias, não sei quem lembra, mas a possibilidade existe. Esse microcanal aqui que nós temos aqui, essa é a primeira vez que nós temos o preço vindo abaixo de barra. Então, é a primeira vez que nós temos uma L1. Já que é a primeira vez, ainda L1, ela ainda é comprada, tá? E aí o preço fechando como um doji aqui, vai fechar daqui a pouquinho, fechando como um doji de alta aqui, talvez seja aí mais interessante para o lado dos compradores no gráfico diário, tá? Lembrando para vocês que essa análise que a gente faz do diário aqui, pessoal, ela pode durar aí alguns dias para acontecer, né? Já que nós estamos falando do gráfico diário e todo dia ele vai formar apenas uma barra, tá? No geral, amanhã a gente continua pensando com um pouco mais de probabilidade para os compradores, sendo que mínima e máxima do dia são nossos pontos mais importantes. E outro ponto, não é porque está favorável para compradores aqui que amanhã no intraday, se me der uma venda, eu não vou vender. Só que nós ficamos mais atentos, né? Nós temos média móvel, nós temos mínima da barra anterior. Se o preço abrir aqui numa região de máxima, a próxima vez, rompendo a máxima, a próxima vez que ele vier abaixo de barra, já seria uma L2, e aí seria até uma probabilidade maior para vendedores, tá? Já que nossa tendência é de baixa, tá? Como vocês podem ver, beleza? Voltando aqui no gráfico de 5 minutos, pessoal, um ponto interessante que nós tínhamos aqui pela manhã, que foi até analisado e passado no grupo, só para não esquecer, é que o preço vinha fazendo aqui um canal de baixa, tá? Até esse momento. E aí, em nenhum momento ele não conseguiu fechar acima da média móvel até essa barra. A partir da barra 25 foi a primeira vez que o preço fechou acima da média móvel. E no grupo que nós estudamos, o que eu passei lá, né, que nós conversamos, é o seguinte, que eu não trabalharia venda nessa região por estar próximo do fundo do canal, tá? Para eu trabalhar a venda nessa região, eu precisaria ver um rompimento, algum tipo de continuidade para a gente poder pensar numa venda aqui. Como isso não aconteceu, o preço ficou travando, falha de rompimento, várias vezes falhou o rompimento, a gente esperou algum tipo de configuração, boa barra de sinal, para que a gente pudesse pegar algum tipo de movimentação com maior probabilidade, beleza? Esse foi o nosso dia de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí. Eu particularmente achei um dia
mais complexo de operar por conta de toda essa lateralidade. Inclusive no nosso grupo mesmo teve amigos que preferiu ficar de fora, né? E, cara, isso é um ótimo indício da maturidade do trader, tá? Eu admiro bastante a pessoa que diz para mim, cara, hoje eu vi isso aqui e fiquei de fora, porque a vontade de clicar, né, logicamente, faz a gente querer encontrar algum tipo de setup. E se você não tiver paciência, você acaba vendo coisas onde não existe. Você quer vender uma barra dessa aqui, o preço volta e te estopa. Você quer vender essa barra aqui depois de boas barras saindo da média móvel, mas você não enxerga que nós estamos fundo em um canal e nós temos um contexto de lateralidade. Então, assim, se tem confusão, é até uma premissa do Brooks. Se você enxerga confusão no preço, vendedores ganhando, compradores ganhando, entenda como lateralidade, barras sobrepostas, sem gaps entre barras, entenda como lateralidade e trate como lateralidade. E dentro da lateralidade, a gente opera comprando baixo, vendendo alto, fazendo realizações em região de 50%, beleza? Pessoal, um ponto aqui só para a gente finalizar bem rápido que eu queria passar para vocês é que nós temos um grupo de estudo, tá? Nesse grupo, pessoal, eu não passo cal, tá? A gente conversa sobre probabilidades e possibilidades, tá? Eu não vou dizer para vocês, pessoal, comprem aqui ou vendam aqui, tá? Eu simplesmente falo, pessoal, nós temos um contexto de 3 puxadas, pode ser uma cunha, uma boa barra de sinal, é uma possibilidade. E aí a decisão de comprar ou vender é sua, tá? Esse nosso grupo ele é 100% gratuito, a gente conversa apenas sobre os contextos e probabilidades das movimentações, nós não passamos nenhum tipo de call, né, digamos assim, tá? Isso aí, até porque para você fazer isso, você tem que ter CNPI, né, que aí já... E aí, quando você faz isso, você não pode operar em conta real, beleza? No mais, se você quer participar desse nosso grupo com a gente, entra no link aí abaixo e vem estudar com a gente, beleza? Tô só deixando bem claro isso, porque alguns amigos que vieram do YouTube e entram no grupo acabam perguntando por que eu não passo aonde eu entrei na hora do pregão ali, tá? Então é justamente por isso, tá? Porque a ideia lá é estudar e passar as melhores probabilidades. Se você ainda não está entendendo o porquê desse contexto, eu não sei o que é uma cunha, eu não sei o que é uma barra climática, tá? Eu não sei o que é eu não consigo enxergar a probabilidade que tem uma cunha num fundo de um canal. Tá, aí já é uma parte técnica. E aí, para isso, a gente vai estar trabalhando um projeto mais para frente um pouco, que vai ser a nossa sala de estudos ao vivo, tá? E aí nessa sala nós vamos conversando exatamente sobre as probabilidades com mais calma, tá? Vamos estar explicando o que é uma cunha, a gente vai fazer estudos semanais do que é o que é uma barra de sinal, o que é uma barra de tendência, o que é uma barra climática, mas aí para isso é um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? A gente não vou abrir agora essa ideia da sala, tá? Seria tipo uma mentoria continuada, né? Onde nós iríamos fazer aulas semanais dentro da metodologia do Price Action, que é uma metodologia do Brooks, tá? Al Brooks, quem não conhece e quiser conhecer, pesquisa aí quem é Al Brooks, é um trader gringo, americano, que já tem mais de 40 anos aí na área de trader, e ele desenvolveu essa metodologia do Price Action, catalogando todas as movimentações e melhores probabilidades. Beleza? No mais, agradeço a todos que curtem o nosso conteúdo, a todos que acompanham a gente tanto no grupo como aqui no YouTube. Deixa seu like, comenta aí, e qualquer coisa, se você quiser aprender também, né?
Entra no nosso grupo que o link vai estar na descrição e qualquer dúvida já me chama lá no mesmo link que está aí abaixo, tem o nosso Instagram e o WhatsApp, beleza? Valeu, pessoal, muito boa noite e até amanhã, nos vemos no gráfico novamente.